Olá, meus amados. Hoje, dia 24 de março de 2025, segunda-feira da terceira semana do tempo da Quaresma. Evangelho segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Queridos irmãos e irmãs, aqui nós estamos em Nazaré, como o texto deixa claro, e Jesus estava na sinagoga de Nazaré. Lembremos que Jesus foi criado ali. E é exatamente nesta sinagoga que trazem o rolo do livro do profeta Isaías. E Jesus lê, né, ali: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque enviou-me para levar a boa nova aos cativos, a libertação, assim por diante. E no final ele, né, fecha o rolo, entrega ao ajudante e diz: hoje acabou de realizar a profecia, hoje se realiza a profecia que acabaste de ouvir. E aí o povo começa a murmurar: mas não é ele o carpinteiro? Então eles começam a murmurar. E aí Jesus dá essa resposta aqui. Por quê? Como eu disse, eles começam a falar: mas peraí, como assim? Ele que é o profeta, que estão falando que fez tanta coisa lá em Cafarnaum, então faz aqui também para gente acreditar. E é isso que Jesus fala. Em verdade, eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua própria pátria. Quer dizer, Jesus foi criado lá em Nazaré e não foi bem recebido. Eles esperavam que Jesus realizasse algum milagre, alguma coisa para eles acreditarem. Já que a fama de Jesus estava se espalhando, eles ficaram sabendo que Jesus tinha realizado muitos milagres em Cafarnaum. Então, que realizasse em Nazaré também. Mas, exatamente diante da falta de fé deles, Jesus fala: um profeta não é recebido na sua própria terra, não é bem recebido. Exatamente porque aquilo que eu digo, acabamos muitas vezes parando no humano, seja no meu humano, seja no humano do outro, e eu não consigo ver a presença de Deus naquela pessoa, ou Deus agindo através daquela pessoa, ou ainda aquela pessoa sendo instrumento de Deus. Por quê? Porque eu paro no humano. Eu paro, muitas vezes, no defeito daquela pessoa. Eu gosto sempre de lembrar, quando nós vamos, por exemplo, sei lá, numa missa, às vezes o padre, nossa, pela misericórdia, é do pior barro possível, mas naquele momento é desse barro que a gente olha com desdém que Deus usa. E aquilo que eu sempre digo, nós podemos ter uma torneira de ouro ou uma torneira de lata enferrujada. Seria bom se todas as torneiras fossem de ouro, mas nem sempre é. Mas o que importa não é a torneira é só um instrumento, o que importa é a água que sai dela. É a água que sai dela que faz toda a diferença na vida das pessoas. Que seja uma água pura, que mate a sede, fresca, não importa o tipo de torneira. Volto a dizer, seria excelente se todas as torneiras fossem de ouro. Então aqui, da mesma forma, estes olham para Jesus e falam: mas peraí, ele era o carpinteiro, fez a maioria dos móveis lá da minha casa. Quando era moleque, brincava com meus filhos na rua, agora está dizendo que ele é profeta, que ele é o Messias, ele prega bem realmente, eu vi aqui, prega muito bem, mas
diz que ele fez um monte de milagre, aqui ele não fez nada. Comprova pra gente. E aí Jesus conta duas histórias bíblicas que estão lá no Antigo Testamento. Primeiro, ele vai falar do profeta Elias. O profeta Elias, na época dele, houve uma grande seca. Durante 3 anos e meio não choveu em Israel. E tinha ali em Israel muitas viúvas, mas ele não foi mandado, Elias não foi mandado para nenhuma viúva ali de Israel, mas foi mandado para uma viúva em Sarepta, na Sidônia, que é uma pagã. É uma mulher pagã, ela não está no território de Israel, mas ela estava na Sidônia, na cidade de Sarepta. Da mesma forma, o profeta Eliseu, então, Eliseu era discípulo de Elias. Quando Elias é arrebatado ao céu na carruagem de fogo, Eliseu continua a sua missão de profetizar para o povo de Israel. E Eliseu, se você ver a primeira leitura de hoje, é exatamente essa história de Eliseu. O profeta recebe em sua casa, embora ele nem saia para falar com Naamã o sírio, que era leproso. E os leprosos de Israel não foram curados por Eliseu. Somente o sírio, que era pagão, Naamã, só Naamã. Então eles entenderam bem o que Jesus estava falando aqui. Por quê? Porque não depende de você por isso, porque ele se achava assim, bom, nós pertencemos a Israel, então ele tem que fazer para nós os milagres, ele tem que realizar, porque nós somos o povo escolhido. E Jesus fala, não, não é bem assim não, já no Antigo Testamento, os grandes profetas Elias e Eliseu foram enviados a Deus a pessoas que não eram do nosso território, que eram pagãos, que não eram de Israel. Então, aqui deixa muito claro que Deus dá os seus dons a quem Ele quer. Deus cura quem Ele quer. A nós compete pedir a cura. Se Deus vai nos curar ou não, isso é um mistério que vamos descobrir somente diante da presença de Deus. Mas o povo ali queria que acontecesse, como eu disse, já que você é da nossa terra, é como se eles dissessem, já que você é daqui de Nazaré, nós temos o direito também de receber as mesmas coisas que você está fazendo lá em Cafarnaum. E Jesus fala, não, não é bem assim. Por causa da dureza do coração deles. E aí, eles, claro, entendem que Jesus está dizendo, olha, vocês não são privilegiados, muito pelo contrário. Porque uma fé verdadeira, gente, ela não precisa de milagres. Ela crê simplesmente. O milagre pode vir para reforçar essa fé, mas quem crê não precisa sair daqui do Brasil e ir lá para a cidade de Lanciano, na Itália, para ver o milagre eucarístico, para dizer, nossa, realmente Jesus está vivo e presente na Eucaristia. Não, ele crê ali na missa que ele participa, seja numa grande paróquia ou numa paróquia pequena, uma simples capela, ele crê que Jesus está ali vivo e presente na Eucaristia. Ponto final, ele não precisa ver um milagre eucarístico. Agora, quando a fé é titubeante, uma fé morna, muitas vezes precisa realmente para ver se reativa. E às vezes nem assim reativa. Na hora se emociona, mas só fica no emocional, não chega realmente na vida de fé. Então aqui o Senhor nos ensina que nós precisamos, a verdadeira fé, ela supera tudo aquilo que é meramente humano. A gente consegue ver a presença de Deus além daquilo que os nossos olhos estão vendo. E, Senhor, e nesse período quaresmal nós queremos pedir essa graça de uma fé madura, Senhor. Uma fé que, de verdade, Senhor, possa ultrapassar os limites que muitas vezes nós temos em relação a nós, em relação aos outros, as dificuldades que nós impomos muitas vezes, a nossa dureza de coração, a nossa dureza de aceitar também que somos limitados e que o outro irmão também é limitado, exigimos, cobramos,
E que nós aprendamos então, Senhor, até esta fé madura, que consegue ver além das aparências, além do meramente humano. E Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, Espírito Santo. Amém.